Pode ser que você tenha chegado a este vídeo por acaso, ou tenha encontrado este conteúdo enquanto procurava uma resposta, enquanto estava preocupado com alguma situação, ou simplesmente enquanto passava pelos vídeos. Mas antes de continuar, pare por alguns segundos e preste atenção no que a palavra de Deus diz. A Bíblia nos mostra que existem momentos em que precisamos parar, ouvir e discernir aquilo que Deus está nos ensinando. Em Apocalipse 3:22, Jesus declara: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." E essa mensagem começa justamente aqui. Você precisa ouvir, não apenas com os seus ouvidos, mas com o coração. Talvez exista algo que você esteja enfrentando neste momento que ninguém ao seu redor consegue compreender. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de lutar e até mesmo perguntando a Deus se Ele realmente está vendo tudo o que está acontecendo. Mas a Bíblia deixa uma verdade muito clara: Deus não abandonou você. Salmos 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, antes de sair deste vídeo, permaneça até o final, porque vamos lembrar juntos de algumas promessas que podem fortalecer a sua fé, justamente no momento em que você mais precisa. De repente, você esteja vivendo uma fase em que tudo parece estar parado. Você ora, mas ainda não vê a resposta. Você tenta avançar, mas encontra obstáculos. Você olha para o futuro e não consegue enxergar o caminho. É justamente nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova. A Bíblia não promete que aqueles que seguem a Deus nunca enfrentarão dificuldades, pelo contrário. Jesus disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Com isso, Jesus não disse que você nunca teria problemas. Ele disse que mesmo enfrentando problemas, você poderia ter bom ânimo porque ele venceu. De repente a situação ainda não tenha mudado, mas isso não significa que Deus deixou de trabalhar. Isaías 41:10 declara: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus." Essa é uma promessa grandiosa. Deus não está dizendo apenas que conhece a sua luta. Ele está dizendo: "Eu estou contigo." Por isso, não tome decisões definitivas baseado em uma fase difícil. Não permita que um momento de dor faça você acreditar que a sua história terminou. Enquanto Deus estiver sustentando você, ainda existe caminho para seguir. Existe outra coisa que você precisa entender: nem todo silêncio é ausência de Deus. Às vezes, queremos respostas imediatas, mas Deus trabalha em tempos que nós não conseguimos compreender. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso diz que existe uma diferença entre aquilo que você deseja agora e aquilo que Deus está permitindo acontecer neste momento. Às vezes você está pedindo uma porta aberta, mas Deus está preparando você antes de colocá-lo diante dela. Ou você esteja pedindo uma mudança nas circunstâncias, enquanto Deus está trabalhando primeiro dentro do seu coração. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso nos diz que Deus pode trabalhar até mesmo através das situações difíceis para cumprir seus propósitos. Então, se você está passando por uma fase confusa, não abandone a fé simplesmente porque ainda não consegue enxergar o resultado. Continue orando, continue buscando, continue confiando. Provérbios 3:5-6 ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não depender apenas do próprio entendimento. Mesmo se você não entender o caminho hoje, ainda pode confiar naquele que conhece o caminho inteiro. Agora preste atenção nesta parte, porque pode ser que seja justamente o que você precisava ouvir. Não permita que o medo determine o seu próximo passo. A Bíblia fala inúmeras vezes sobre coragem, perseverança e confiança em Deus. Em Josué 1:9, o Senhor diz: "Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Observe que Deus não disse a Josué que não existiriam desafios. Ele prometeu sua presença durante a caminhada,
E existe uma diferença enorme entre enfrentar uma batalha sozinho e atravessar uma batalha sabendo que Deus está contigo. Se hoje você estiver enfrentando uma batalha familiar, financeira, emocional ou espiritual, mesmo que ninguém saiba disso, do tamanho da luta que você carrega, saiba que Deus sabe. Ele vê tudo. Salmos 139, versículos 1 e 2, mostra que o Senhor conhece o nosso sentar, o nosso levantar, e compreende de longe os nossos pensamentos. Você não precisa esconder de Deus aquilo que já é conhecido por Ele. Fale com Deus. Entregue a Ele suas preocupações. 1 Pedro 5,7 diz para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, continue caminhando, mesmo que seja um passo de cada vez. A fé não é sobre enxergar tudo. É sobre continuar confiando em Deus, mesmo quando você ainda não consegue ver o resultado. E existe uma promessa que você precisa guardar no coração. Deus pode renovar as suas forças. Isaías 40:31 declara que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Mesmo que você tenha chegado até aqui cansado, ou esteja pensando em desistir de alguma coisa que Deus colocou no seu coração, então não tome uma decisão no meio do desespero. Pare, ore, busque a palavra, entregue novamente a sua vida nas mãos do Senhor. Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso não quer dizer que tudo acontecerá exatamente da maneira que você imaginou. Significa que existe segurança em entregar o caminho àquele que conhece o começo, o meio e o fim. E se essa mensagem falou com você, faça algo agora. Não apenas assista e passe para o próximo vídeo. Abra a Bíblia hoje. Separe alguns minutos para orar. Conte a Deus aquilo que você não consegue contar para mais ninguém. E lembre-se, a sua situação atual não precisa determinar o restante da sua história. Continue firme, continue buscando, continue confiando. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, neste momento eu entrego em tuas mãos cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces aquilo que ela está enfrentando, conheces suas preocupações, seus medos, suas lágrimas e até aquilo que ela não conseguiu colocar em palavras. Conforme diz Salmos 55:22, que ela possa lançar sobre ti a sua carga, confiando que tu a sustentarás. Fortalece quem está cansado, consola quem está ferido, dá sabedoria para quem precisa tomar uma decisão e renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Que a tua palavra permaneça viva no coração dessa pessoa e que ela não seja guiada pelo medo, mas pela fé. Ajuda-a a confiar em ti mesmo quando não compreender o caminho. Em nome de Jesus, amém. E se você chegou até aqui, não deixe esta mensagem terminar neste vídeo. Inscreva-se no canal, porque todos os dias temos novas mensagens, reflexões e ensinamentos baseados na Palavra de Deus. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Talvez você tenha clicado neste vídeo sem saber o que encontraria, mas agora leve consigo aquilo que a Bíblia ensina. Deus continua sendo Deus, mesmo quando você ainda não consegue entender o que está acontecendo. Deus te abençoe.